Adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias consequências para toda a família, mas principalmente para as adolescentes. Mas há quem diga que a felicidade bateu na porta quando soube que estava grávida, mesmo ainda brincando de bonecas. O fato é que aumenta assustadoramente o índice de meninas entre 12 e 19 anos que engravidam e assumem precocemente o papel de mãe. Do ponto de vista físico-biológico, a gravidez na adolescência é de alto risco. A incidência de hipertensão, doença frequente na gravidez, é 5 vezes maior quando ainda se é grávida e ainda uma menina. Dados indicam que 92% delas conseguem pelo menos um método contraceptivo. Portanto, não é a desinformação que as leva à gravidez. No Brasil, o número de partos em adolescentes abaixo dos 20 anos gira em torno de 700 mil por ano, o que representa uma parcela significativa da população nessa faixa de idade. Para discutirmos sobre adolescência e gravidez, contamos com a presença das seguintes convidadas: Júlia Soares, doutora em psicologia e professora da UFMA. Natália Macedo, jornalista. Patrícia Chaves, profissional liberal, mãe e avó. Larissa Mello, estudante, adolescente e mãe. Antes de começar o debate, vamos exibir agora uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre gravidez na adolescência. Veja agora. Ser mãe é um desafio em qualquer idade. Gerar um filho, cuidar de uma criança é um desafio ainda maior quando a gravidez acontece na adolescência. E quanto mais jovem, a missão de ser mãe se torna mais difícil. A gravidez precoce é uma das maiores preocupações relacionadas à sexualidade da adolescência e tem sérias consequências para a vida dos adolescentes envolvidos, dos filhos que vão nascer e de suas famílias. As dificuldades de uma mãe que tem filho, em idades precoces, ela tem dificuldade de concluir, o ensino fundamental, o ensino médio, ou seja, sua formação pode ficar interrompida. Também terá dificuldade de entrada no mercado de trabalho. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a faixa etária com maior número de ocorrências de gravidez precoce está entre 15 e 19 anos. São 16 milhões de jovens que engravidam durante a adolescência. No Brasil, a realidade também assusta. Registros do Ministério da Saúde indicam, por ano, cerca de 700 mil adolescentes dão à luz no país. E esse número tem aumentado a cada ano. Quando você constitui uma família, você não tem opção, você tem que encarar. E essa coisa de não dá para vacilar, dá uma centrada mesmo, dá uma coisa de... Mas por que isso acontece? Seria talvez o excesso de informações e a banalização do sexo? A falta de limites ou falta de responsabilidade? A ausência dos pais ou a desestruturação familiar? O fato é que a adolescência já é uma fase complexa na vida do ser humano e assumir tanta responsabilidade de maneira precoce pode ser um dos pontos de um círculo vicioso que, sem o empenho de toda a sociedade, pode nunca chegar ao fim. Nós vamos dividir o debate em 3 blocos. Neste primeiro, vamos fazer uma análise sobre gravidez na adolescência. Professora Júlia, quais as consequências no plano psicológico da gravidez na adolescência? Bom dia. Para falar de gravidez na adolescência, eu acho que a gente precisa diferenciar de que classe social a gente está falando, Porque tem um lugar social bastante diverso se a gente está pensando na gravidez na adolescência para a classe média e para uma classe menos favorecida, Então, na classe média, a gente pode pensar que hoje a gente tem várias possibilidades de realização, Então, a faculdade, o trabalho, a gravidez vai sendo cada vez mais colocada
para diante, né? Então vai sendo cada vez mais adiantada e os adolescentes têm a oportunidade de viver uma adolescência maior, né? Mais longa. Na gravidez, e aí uma gravidez nessa época da vida interrompe esses planos, né? Então, interrompe toda a perspectiva e todas as possibilidades de realização e de investimento que a família da classe média vem fazendo nessa filha, principalmente, né? Na classe menos favorecida, a gente pode pensar que o próprio fato de ser mãe na adolescência tem uma equivalência com ser mulher. Então, é uma função social, né, que se cumpre aí. E é uma passagem, é quase que um ritual aí de passagem de ser menina para ser mulher. Então, tem lugares bastante diversos, tanto que a gravidez na adolescência numa classe média, ela é menos aceita, então tem-se uma tentativa aí de aborto às vezes maior, apesar de ainda não ser legalizada essa questão no Brasil, mas apesar de não ser legalizado, isso existe, né? E se procura, se coloca em risco a vida, enfim. Mas na classe menos favorecida, essa gravidez é mais acolhida, ela é mais aceita, né? Então tem até a própria estrutura aí da família, né? De que a avó, a mãe foi mãe muito cedo também, né? Então, tem lugares diferentes. Tá. Natália, tu como jornalista, me diz assim, o que é que tu já viste em relação a essa questão de gravidez na adolescência, nas matérias que tu fazes, como é que tu aborda essa questão? Bom, eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Essa questão da gravidez na adolescência é muito delicada, porque a menina não deixou de ser criança, mas também ainda não é uma adulta. Então é um caso muito complexo de lidar, assim, principalmente na questão da transformação do corpo dessa menina, dessa mulher. No caso, a minha irmã engravidou com 18 anos, e eu lembro que no dia do casamento dela, ela não sabia tirar dinheiro no caixa eletrônico. Era uma menina, brincava de boneca ainda, engravidou. E no caso dela, a gente ficou muito preocupado, né, a família toda, porque, enfim, ela é super protegida, a irmã mais nova, a filha mais nova, e a gente ficou muito preocupado de pensar que ela não poderia dar conta, dela confundir os papéis, né, de ser, enfim, mãe, filha, enfim, não saber o que fazer. Mas no caso dela foi totalmente o contrário. Ela não só deu conta do recado, não parou os estudos, porque hoje a gente também tem esse problema de que muitas escolas, faculdades, eles não dispõem de uma estrutura para acolher essa adolescente grávida e elas acabam abandonando os estudos e isso compromete consideravelmente o seu futuro profissional. E no caso da minha irmã foi o contrário. Ela deu conta do recado, hoje ela é uma mãe super responsável, uma profissional de mão cheia. Então, assim, as minhas experiências são bastante positivas com relação à gravidez na adolescência. Tá, eu queria ouvir a tua história. Como é que foi a questão da tua primeira gravidez? Hoje tu já és avó. Sim. Bom, eu engravidei com 15 anos e me casei também com 15 anos. Tive minha filha, meu pai a princípio não aceitou minha gravidez. Eu sentava na mesa para almoçar, ele levantava. Então, quer dizer, foi um pouco complicado no começo, mas depois foi de boa, meu pai aceitou, minha família toda aceitou. Minha filha hoje tem 27 anos, eu não parei de estudar, o principal é que eu não parei de estudar porque minha família me deu todo o apoio e terminei meus estudos. Hoje minha filha tem 27 anos, já é formada também, já tem a vida dela. Tenho uma netinha da segunda filha, que tem 24 anos agora, uma netinha de 1 ano e para mim não tive problemas com a gravidez, sabe? A princípio, sim, meu pai eu tive muito problema, mas depois aceitaram e foi tudo bem, graças a Deus, não tive problema. Bom, nós temos aqui, tu tens 19 anos, né? 19, isso. Foi mãe com 17. Isso. E aí, como é que foi essa experiência? Na hora que a gente descobre que tem essa responsabilidade de ser mãe, de ter que cuidar de uma vida, é um choque, né? Mas o que me tranquilizou mais foi o apoio da minha família, porque no momento que eu soube que eu estava grávida, a primeira coisa que aconteceu foi a minha avó vir pro meu lado e me abraçar.
para me dar aquele apoio, entendeu? O meu pai, a princípio, ficou meio chocado, não aceitou, mas depois todo mundo me deu muito apoio, tanto que eu também não parei de estudar, eu passei só 2 meses, o meu filho nasceu em maio, aí eu passei em junho com ele, julho foi férias, em agosto eu voltei para a escola. Então eu não perdi o ano, hoje eu faço faculdade de Direito e eu não perdi nada, não perdi o ano, não perdi nenhum momento da minha vida. O meu filho vive comigo e é uma bênção, na verdade. Para mim, para minha família, para a família do pai dele, para todo mundo, foi uma bênção. Esse apoio é fundamental? Esse apoio familiar, na verdade? Então, tanto para as 2 classes, né, que você mencionou. Isso. Que esse apoio é mais... isso que eu estava falando, né? Os estudos apontam para o fato de que esse apoio ele é mais comum nas classes menos favorecidas, né? Nas classes média e alta, tem um conflito aí que acontece, né, e uma não aceitação por parte de um dos pais, mas que de fato, para uma adolescente passar por isso, ela precisa de um apoio da família, né? É uma configuração familiar diferente, né? A gravidez na adolescência pode acontecer. É lógico que tem todas essas questões que foram levantadas aí no início do programa, mas biologicamente o corpo está pronto para uma gravidez, né? Em que momento da vida, e hoje se está engravidando cada vez mais tarde, né? Então o tempo da adolescência que está mais esticado aí, mas sem o apoio da família, essas adolescentes talvez não sei como dariam conta aí, né? É fundamental, e que bom que você teve o apoio da sua família. Nós vamos dar aqui um rápido intervalo e voltamos já. Estamos debatendo sobre gravidez na adolescência. Por incrível que pareça, pesquisas revelam que o índice de aborto entre as adolescentes é bem pequeno. Não se sabe se é por falta de dinheiro, falta de malícia ou por ter consciência de que abortos em clínicas clandestinas são extremamente perigosos. Existe uma série de fatores que poderiam contribuir para o aumento da incidência de gestantes adolescentes. Baixo nível socioeconômico é um deles. Além disso, a baixa escolaridade também pesa nesse contexto. Metade das adolescentes já tinham interrompido os estudos antes de engravidar. Outro fator que poderia ser pontuado é a desestruturação familiar. Notamos nessas adolescentes grávidas certa dificuldade de relacionamento com os pais. Mas também na classe social mais favorecida existe uma grande parcela que engravida por descuido e às vezes para provocar uma união. Outras engravidam, como elas dizem, em nome do amor. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Júlia Soares, doutora em psicologia e professora da UFMA; Natália Macedo, jornalista; Patrícia Chaves, profissional liberal, mãe e avó; Larissa Melo, estudante, adolescente e mãe. Vamos aqui retomar a conversa de onde nós paramos. Doutora Júlia, a senhora falou sobre essa questão da maturidade, assim, em termos físicos, da maior parte dessas jovens adolescentes que engravidam. E do ponto de vista psicológico? Então, do ponto de vista psicológico, que eu acho que é isso que você estava trazendo com a sua irmã, né? Com o depoimento da sua irmã. De fato, elas ainda estão nesse lugar, né? O adolescente é uma fase de transição. É esse lugar que não é nem uma criança e nem um adulto. Então, tem toda uma tentativa aí de separação dos pais ainda, né? E eu fico pensando quando, por exemplo, a mãe leva para o ginecologista, o que é muito bom, mas às vezes a mãe quer entrar junto com a adolescente na sala do ginecologista, né? E não quer sair. Então, o adolescente é esse tempo onde se ensaia esse espaço de separação com os pais. É quando sai dessa fantasia da infância e vai mesmo, tem que encarar a realidade. Então, a adolescência digamos que é um ensaio para isso, né? Ainda não tem a maturidade necessária para encarar a vida adulta, como você falou, não sabe, bom, isso não configura a vida adulta, saber mexer no caixa eletrônico, mas é curioso, né? Então, lógico que
ela ainda não está pronta, porque veja, a condição de desamparo, né? A gente nasce com essa condição de desamparo, né? Nós somos seres, o bebê humano é uma criatura que, se não tiver um outro para cuidar, ele é desamparado. E essa situação de desamparo, ela nos acompanha, a nossa condição humana, né? Então, qualquer um que tenha um bebê, que seja com 15 anos, 17 anos, 25, 35, isso reatualiza essa situação de desamparo. E lógico que com a maturidade você tem talvez um pouco mais de recursos para lidar com isso, né? E quando não, o apoio da família, de novo, fundamental para tanto, né? Eu queria perguntar para a Patrícia, tiveste filhas em fases diferentes da tua vida. O que é que tu achaste, assim, em termos de mudança de um para outro? Bom, teve um pouco de mudanças, tipo assim, com 15 anos você, todavia, é uma adolescente, né? Uma criança, praticamente. E minha mãe me ajudou muito a cuidar da minha filha, porque eu casei, mas eu segui morando com minha mãe. E minha mãe me ajudou muito nessa parte do leitinho da criança, de cuidar, do banho, essas coisas. E tanto que eu estudava também, eu deixava minha filha... Minha filha praticamente foi criada pela minha mãe. Isso, né? Acontece muito, né? Isso. E já a segunda filha já foi mais comigo. Já estava tinha um pouco mais de idade, então já foi mais comigo. E já com o terceiro, que eu já tinha 25 anos, já foi mais eu só. Porque eu já não vivia mais com minha mãe, já tinha minha casa, tudo, então já foi mais... Então teve muita mudança aí, do primeiro para o segundo e para o terceiro, mas levei tudo... Tirou de letra. Tirei de letra, foi tudo bem. Tá, Larissa, pelo que eu entendi, tu tomaste um susto quando soubeste que estava grávida, não é isso? Ou seja, não se pensou em método contraceptivo, em coisa nenhuma nessa? Então, foi mais o descuido, né? Nessas horas é o que eu tava... a gente não pensa assim que vai acontecer com a gente quando está nesse tipo de situação. Sempre pensa que acontece com outra pessoa, mas nunca com a gente de verdade, né? E sempre tem aquele descuido, uma hora ou outra, que acaba resultando numa coisa que muda a tua vida para sempre, como um filho, entendeu? Eu não tive isso, tipo, meu filho sempre foi criado comigo, eu cuidando, desde quando ele nasceu até agora, eu cuidava, porque minha mãe tem um filho pequeno também, então não tinha como ela estar comigo, me ajudando, como aconteceu com a Patrícia. Ela não podia estar comigo, vou ajudar no leite, isso e aquilo, porque eu fui morar com o pai do meu filho e ficou nós dois e a babá, que era quem me ajudava para eu poder ir para a escola, essas coisas, mas sempre foi eu cuidando do meu filho, dando banho, dando de mamar, tudo foi eu fazendo. Então, eu acredito que a maturidade que a gente ganha no momento que a criança nasce, nesse processo em que a gente vai tendo que cuidar daquele bebê, cuidar da gente, do nosso estudo, ter que administrar isso de estudo, de cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido. Isso tudo dá pra gente muita maturidade para saber lidar com as questões da nossa vida, saber como criar o filho, entendeu? E eu espelho a criação do meu filho em como meus pais me criaram. Então, eu acredito que isso fez eu amadurecer demais. Você demorou muito, assim, a contar sobre a tua gravidez, assim, com teus pais? Na verdade, não, porque eu só fiz o teste de gravidez porque a minha avó insistiu muito, porque eu não fazia ideia de que eu estava grávida. E como eu tenho crise de enxaqueca, então os enjoos, tudo aquilo, eu pensei que fosse da crise, né? E minha avó foi a única que insistiu, eu fiz, e minha mãe foi pegar o teste e foi minha mãe que me contou, olha, tá grávida. E eu entrei em pânico. Doutora, a história das duas é semelhante à maior parte ou diferencia em relação a outras histórias de adolescentes grávidos? Não, tem as configurações mais diversas, mas eu acho curioso porque é isso que vocês estavam falando, não é falta de informação, né? Não dá para dizer que no mundo que a gente vive hoje, com toda essa informação circulando livremente na internet, nas escolas, né? Seria uma falta de informação. E aí a gente tem que ponderar, né? O que é, por exemplo, numa classe menos favorecida que eu estava falando, o lugar do filho, que ocupa, assim, tem um desejo de ter um filho ali. Apesar dos métodos
contraceptivos ali presentes. Tem, de certa forma, tem várias adolescentes grávidas que relatam isso, né? Que era estranho, mas elas sempre tiveram vontade de ter um filho. E que marca essa passagem, que é esse amadurecimento. Então, que antes eu era boba e agora eu sei das coisas, né? Então, antes eu era uma adolescente que não tinha voz e agora eu tenho um filho, enfim, muda o papel social, né? Mas o que eu acho curioso na classe média é que, ao mesmo tempo que tem essas informações disponíveis, tem um fechamento das famílias em se falar sobre esse tema, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que... Realmente, assim, meu pai, ele é bem fechado. Ele, acho que pela época dele, apesar dele ser novo, ele também é bem fechado. A gente não tinha muito diálogo sobre isso, nunca foi de ter tanto assim. Às vezes eu sinto assim que meus pais até queriam conversar, só que quando ia conversar sim. Voltava atrás. E que a sexualidade, apesar de não ser mais o tabu que já foi, ainda é a tabu, né? Ninguém fala de sexualidade, de sexo, de uma forma tão aberta, né? Todo mundo tem uma certa dificuldade, é feito entre quatro paredes fechado, né? Então, tem um espaço que é do privado e que para os pais falarem com os filhos, com as filhas, né? Porque a gente estava conversando mais cedo, os filhos são empurrados aí para serem os caras que vão pegar as meninas desde cedo. E as meninas não, são essas princesas que vão casar virgem, eles vão pegar quem, né, na história? Mas é curioso isso, né, porque dois pesos, duas medidas aí, né, para os meninos vale. Então, que lugar é esse que a gente está colocando os meninos e as meninas e fomentando essa sociedade? Eu queria ouvir um pouco a Patrícia aqui, porque ela tem a experiência agora de já ser avó. Ou seja, tem uma filha que já deu neto para ela. Sim. Né? Como é que tu comparas uma coisa da tua época que tu foste mãe e agora dessa época que tu és avó? Por isso que ela estava falando agora, por essa liberdade que a gente tem de estar conversando, porque eu com meus filhos eu sou muito aberta. Então a gente conversa de tudo. Todo o tema é liberado, sabe? Com respeito, claro, né? Mas esse tema de sexualidade, de gravidez, todo esse tema é tudo aberto. Então, minha filha, quando ela engravidou com 23 anos. E ela falou pra mim, mãe, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, no momento, eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo. Triste porque ela estava fazendo faculdade, né? E a gente sabe que uma gravidez sempre atrapalha, ainda mais quando tu vai morar com a pessoa, tudo. Então eu falei pra ela, se tu estiver grávida, tu vai ter que ver aí como é que tu vai fazer, né? Porque não pode também atrapalhar os teus estudos. Mas, no entanto, ela fez o teste, estava grávida, tudo, foi uma festa, aquela coisa toda. Mas hoje em dia ela já não está fazendo a faculdade, porque ela já foi morar em outro lugar, está casada, sabe? A neném com 1 ano. Então atrapalhou um pouco. Já comigo, não. Comigo foi diferente. Porque quando eu engravidei, eu fui morar eu estava morando com minha mãe, mas eu segui meus estudos, segui minha vida. Então, quer dizer, minha filha não atrapalhou, assim, atrapalhou que eu digo é que tu não parou de estudar, não parou de trabalhar, não parou tua vida ali para cuidar do filho e do marido, sabe? Então, comigo já foi um pouco diferente. Mas também pela informação, não foi por falta de informação, porque claro que a gente tinha informação. Passa que tu sempre, quando tu é adolescente, tu sempre tem aquela vontade de ser mãe, né? Como ela falou também. Então eu sempre tive aquela ilusão, aquela coisa. E graças a Deus, engravidei e não tive problema e tudo bem. Descobrir essa gestação assim cedo e também falar, comunicar para a família. Isso também é importante, doutora, principalmente para essa questão do atendimento do pré-natal, para se fazer um atendimento bem feito, para não acarretar problemas futuros? Sim, né? Então, até esse apoio da família nessa primeira fase Nesse início de gestação. Na gestação, né? Não no apoio depois que nasce, mas antes disso, na gestação, é fundamental para ter esse acompanhamento, né? Para a saúde tanto da mãe quanto da criança.
Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões sobre a questão da gravidez na adolescência. Continue ligado com a gente. Estamos no terceiro e último bloco de debate sobre gravidez na adolescência. Essas jovens mães estão atravessando uma fase de transição. Estão aprendendo a ser adultas e mães ao mesmo tempo, mas continuam ainda um pouco crianças. O que se pode constatar é que cerca de 60% dizem não estar amamentando os bebês exclusivamente com leite materno. O ideal seria que 100% delas o fizessem, pois do ponto de vista psicológico, amamentar intensifica o relacionamento mãe e filho e ajuda no desenvolvimento, além de prevenir doenças do bebê. Essas e outras questões serão respondidas por nossas debatedoras. Continuemos agora nosso debate sobre gravidez na adolescência. Agradecemos a presença das nossas debatedoras, Júlia Soares, doutora em psicologia e professora da UFMA, Natália Macedo, jornalista, Patrícia Chaves, profissional liberal, mãe e avó, Larissa Melo, estudante, adolescente e mãe. Eu queria aqui que primeiro a Patrícia, depois a Larissa, falasse aqui para nós a respeito dessa experiência de amamentar. Houve em relação a vocês? Patrícia? Não teve nenhum problema com amamentar. Minha filha mamou até 1 ano de idade e os primeiros 6 meses foi só no leite, só amamentando mesmo. E depois que veio o suquinho, sopinha, tudo, mas não tive problema nenhum. Amamentei minha filha até 1 ano. Eu, com 2 meses que o Luiz Felipe nasceu, eu tive que voltar para a escola, eu comecei a tirar o leite com a bombinha, né? E deixar nos potinhos para ele tomar na mamadeira uma vez, que era o tempo que eu voltava. Mas ele, mais ou menos com 5 meses, eu fiquei doente, peguei uma bactéria na garganta, tive que tomar antibiótico e tive que parar de amamentar ele com 5 meses por conta do remédio. Aí ele passou a tomar o leite, o NAN, né? Foi então começando a tomar. Agora, essa questão da amamentação, ela é muito complexa, muito delicada e ela abrange várias situações. Por exemplo, tem mulheres que preferem não amamentar. Eu tenho uma amiga que não amamentou o filho dela nunca. Ele não provou do leite do peito da minha amiga. A minha irmã amamentou até os 2 anos. Mas tem outras mães que amamentam até mais de 2, 3 anos. Então, essa é uma escolha da mãe ou se tem alguma recomendação para isso, assim? Pois é, Júlia. Pois é, quando eu vi o programa apresentando que o ideal seria 100% das mães amamentarem, eu fico muito preocupada porque os ideais são sempre muito perigosos, né? Porque não se leva em conta a subjetividade, o desejo. Tem mães que gostam de amamentar, tem mães que sentem prazer na amamentação e tem outras que não. Então, o vínculo, o benefício da amamentação para o vínculo mãe-bebê, né? O vínculo só é beneficiado com a amamentação se tem prazer envolvido. Se é uma ordem médica, se é um conselho da Organização Mundial de Saúde, né, forçando uma relação que para a mãe não tá legal, né, e para o vínculo, não tem benefício nenhum, ao contrário, é melhor ou tirar o leite e dar na mamadeira, ou dar um suplemento, né? Então, o vínculo é muito mais do que só a amamentação. Tá. Até agora nós estamos falando aqui no âmbito, vamos dizer assim, aqui das mulheres. Mas o que é que pode o governo, né, o ente estatal, fazer para desenvolver políticas públicas nessa área? O que é que a senhora tem a dizer sobre isso, doutora? Então, eu acho que o índice de gravidez na adolescência é muito maior nessas classes menos favorecidas, né? E ali, de fato, como eu estava falando anteriormente, é um papel social e vem completar aí uma falta também, né? Então, no lugar do estudo, no lugar da profissão, no lugar de uma realização profissional, que a gente vê
né? No discurso de vocês dá para ver, bom, o filho, o quanto que atrapalhou ou não o estudo, a profissão, quer dizer que o ideal é lá, né? Quer dizer, o caminho é lá, a realização é a realização profissional, para além de um filho. Lógico que um filho também ocupa esse lugar, mas nessas classes menos favorecidas, ser mãe e ter um filho ocupa o lugar de mulher e o lugar na função social ali da distribuição familiar deles, né? Então, o homem é aquele que vai trabalhar e a mulher é aquela dona de casa que vai cuidar do filho. Então, ela está cumprindo um papel social que é ser mãe, só que ela está cumprindo antes, ela está cumprindo cedo, né? Enquanto adolescente. Então, nessas classes, o papel aí do Estado pode ajudar, por exemplo, nas comunidades, contratando, por exemplo, psicólogos que possam ouvir esse desejo de ter um filho, porque o desejo é muito maior do que qualquer informação, né? A gente tem as informações e as políticas públicas não podem achar que é por falta de informação que as adolescentes engravidam, né? Tem que levar em consideração o desejo. E o desejo só é possível levar em consideração isso se tem uma escuta, se tem um trabalho de alguém que possa deslocar, alguém que possa ouvir, acolher e dar outros desdobramentos, que não seja só o filho que ocupe esse lugar, né? Tá. A Larissa falou a respeito da questão da dificuldade de ter onde deixar o filho, né? Hoje, por exemplo, na universidade que você frequenta, nós não temos creches lá que possa ocupar o espaço da criança enquanto o tempo da criança enquanto a mãe está em aula. Então, na minha faculdade não, né? Tem assim as escolinhas, tem as creches que são à parte. O meu filho tem uma babá, mas ele vai agora para a escola, que vai ser no mesmo horário que eu estou indo para a faculdade. Então, eu sempre tive uma babá que ficasse com ele para eu estar estudando, e eu faço estágio de manhã, faço monitoria à noite. Então, eu estou sempre me ocupando bastante e sempre com a ajuda da babá dele, entendeu? A faculdade em si não disponibiliza um recurso que seja para facilitar o meu estudo. Na verdade, isso é uma coisa à parte que eu tenho que providenciar para poder continuar, entendeu? Patrícia, na tua época, né, tu disseste que tiveste a ajuda da tua mãe, né? E hoje, como é que é o caso da tua filha, sendo... Também a ajuda da minha mãe, que é a avó, que é a bisavó no caso. E eu não vivo aqui, eu tô só de férias. E então quando ela teve a filha dela, ela não teve muito o meu apoio, porque eu estava longe, e quem ela teve um apoio mais foi da minha mãe. Mas a minha mãe que ajudou, agora ela morando em outro estado, quem está ajudando é a mãe a mãe do marido dela. Então, quer dizer, a gente sempre teve essa ajuda, né? Eu, no meu caso, tive ajuda da minha mãe, ela, no caso, teve ajuda da avó, né, no caso, e agora da mãe do marido dela. Então, quer dizer, ela não teve esse tipo de problema. Mas agora, como ela está morando em outro estado, não sei como é que ela deixa a filha dela com a avó, né, com a sogra dela, e vai fazer as coisas dela, vai para o trabalho, tudo. Mas a gente sempre tem aquela preocupação, né, de com quem que eu vou deixar, se minha sogra, por exemplo, se minha mãe tiver que fazer outra coisa. Então, às vezes, tu tem que deixar de ir para a escola para poder ficar em casa com teu filho, porque tu não tem esse apoio, como você falou. Então, é muito complicado. Tem sempre ajuda dessas mães, né? Isso. No meu caso, assim, quando eu estava reorganizando essa minha rotina, em que eu tive que reorganizar os meus horários de faculdade, de estágio, de monitoria, a avó paterna do meu filho foi que me ajudou muito. Vou ficar com ele essas semanas aqui para poder tu te organizar sempre na tua casa. Eu acho que teve o apoio da família. Além do apoio da família, só para ratificar essa questão das políticas públicas, do que o governo pode fazer, eu acho que pode começar lá da ponta, né? Primeiro com a escola, com a preparação do corpo docente, para a educação sexual, depois com esse trabalho de escuta nas comunidades, oferecer esse serviço para as pessoas, para todos os tipos de classe, tanto média quanto baixa, e depois, enfim, creches também comunitárias para a mãe, principalmente de baixa renda, ter com quem deixar seus filhos. Eu acho que nesses 3 pontos, eu acho que o governo, né, tanto municipal,
estadual, federal, eles poderiam investir mais nessa questão dessas políticas públicas voltadas para esses 3 eixos, né? Essas 3 prioridades. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria então ouvir cada uma de vocês fazer as considerações finais para que a gente possa concluir. Doutora. Bom, eu diria que de fato a gente tem que considerar cada caso aí na particularidade, no desejo, mas que além da conversa, né, que se de fato escute, não é só informação, não é transmissão de informação, né? Um diálogo é muito mais do que só fornecer conhecimento. Então eu penso que aí a escuta, muito mais do que a informação, é mais necessária. Natália. Eu queria agradecer, né, a participação aqui no programa, que eu acho que a gente tem que fazer mesmo esse papel, esse trabalho de formiguinha que, além de informar, né, como a Júlia falou, mas dialogar, né, com as pessoas que estão em casa, conversar mais. Então, eu acho que é fundamental um programa como esse discutir essa questão da gravidez na adolescência, porque, enfim, eu acho que não é bem gravidez na adolescência, é a gravidez, é o desejo da mulher em ser mãe, que tem que ser colocado sempre em pauta. Tem que ser considerado. Patrícia. Bom, eu queria agradecer por ouvir também minha história, e a gente sempre aprende algo, né? Com os debates a gente sempre aprende algo, e também falando da nossa experiência, e nada, que estou feliz por estar aqui, por ter essa oportunidade. Bem. Larissa. Eu também queria agradecer por poder compartilhar toda a minha história. Dizer que eu também acho muito importante que esse tipo de assunto seja discutido, porque é uma coisa rotineira. Todo tempo a gente vai ver adolescentes grávidas. Isso precisa realmente ser discutido, as adolescentes precisam ser ouvidas, toda mulher precisa ser ouvida, na verdade, sobre esse tipo de assunto. A gravidez é uma coisa muito importante na vida da mulher. Exato. E eu acho que isso é extremamente importante, tanto para a mulher quanto para a sociedade como um todo. Bom, o Mesa Redonda discutiu sobre gravidez na adolescência. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br. E conta com reprise toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.